Cala a boca. Ó, então hoje eu peguei aqui uma aula mais para a gente tirar dúvidas, tá? 3 horas também tem um atendimento, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, né? Vamos lá. Eu separei aqui os nossos 4 encontros, tá? Que foi a aula 1. A gente falou de princípio fundamental da contagem, né? O método aditivo e o método multiplicativo. Depois a gente falou de análise combinatória, permutação simples e com repetição. Teve uma outra aula aqui sobre arranjo e combinação também, não teve? Uai. Ah, tá aqui, ó, aula 3. Uai, gente. Ah, não salvei em PDF, não. Não salvei em PDF. Vou fazer isso aqui rapidamente. Rapidão, pessoal. Arranjo, combinação. Colar aqui. Substituir, sim. Então tá errado aqui, não são 2 aulas 3, são 4 e 5. Tô achando estranho. Então aqui foi a aula 4, aqui a aula 5. Tá, mas depois eu arrumo isso aqui. Então na verdade foram 5 encontros, tá? Teve um que foi assíncrono, né? Então, princípio fundamental da contagem, permutação simples e com repetição, arranjo de combinação. Aí os 2 últimos encontros sobre probabilidade, né? O primeiro que foi aquele também que foi assíncrono, né? Que foi mais... como é que fala? Eita, gente, esqueci a palavra. Mais teórico, né? E esse nosso último encontro que foi sobre união de eventos e probabilidade condicional. Beleza? Vocês chegaram a fazer aí os questionários? Acharam tranquilo? Ou teve gente que não fez ainda? Só vocês estão me escutando? Ah, tá. Fez ontem à noite. Fez os 2, Juan? Tranquilo, né? O que não conseguiu fazer ainda. Então, beleza, ó. Vou dar uma revisada então aqui na parte teórica, tá bom? E depois a gente vai resolver alguns do questionário. Os questionários, beleza? Lembrando que esses questionários valem 2 pontos cada e valem também a presença para quem não pegou a presença na síncrona, tá certo? Bom, então, recapitulando aqui, né? Análise combinatória. Falamos sobre o princípio fundamental da contagem. Aí falamos sobre o princípio aditivo, né? Que é quando a gente usa o ou, né? Quando, por exemplo, né, nesse exemplo aí que foi dado na aula, Saulo pretendia comprar um único par de calçados de uma loja, 6 modelos de pares de tênis, 4 modelos de pares de sapato, né? Então, ele podia escolher um tênis ou um sapato. Logo, ele tinha aí 6 possibilidades, mais 4 possibilidades, né? Então, usamos aí o princípio aditivo nesse caso aí. Aí depois, um outro exemplo foi dos carros, né?
carro cor prata, preta e vermelha. Cada carro tinha dois tipos de motor. Então, para você saber a quantidade de diferentes possibilidades aí de escolha de carro, a gente usava o princípio multiplicativo. Oi, Aline, o questionário não está na semana de 25 a 30 de outubro? É uma... Sim, mas isso aí é uma dúvida? Ou só você está só avisando mesmo, pessoal? Ah, tá. Beleza. Né? Aí a gente viu aí que é usado o princípio multiplicativo, né? Porque você escolhe a cor e o tipo de motor. Então você tem três cores e dois tipos de motor. Aí multiplicando um pelo outro, seis possibilidades possíveis. Né? Aí aqui tem um enunciado dos dois princípios. E aqui alguns exemplos. A gente chegou a fazer todos, né? A gente chegou a fazer esses exemplos aqui. É... Só que aí na parte fatorial que ficou alguns para deixei para vocês fazerem, né? Depois. E acabou que a gente não fez. Então, o fatorial é aquele número que tem um ponto de exclamação na frente. E quando você calcula o fatorial de um número, você multiplica ele pelo seu antecessor até chegar no 1. Então, por exemplo, ó, 5 fatorial é igual a 120. Por quê? Porque 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E dá 120 o resultado. Beleza? Pessoal, aguenta aí só um minutinho que eu vou aqui pegar uma água, tá? Minha boca já tá ficando seca. Calma aí. Voltei aqui, pessoal. Ai. Então, o fatorial é calculado dessa forma, né? Aqui alguns exemplos, né? Aqui uma coisa também que a gente pode usar dentro do fatorial, principalmente quando a gente for fazer cálculos com fatorial, é saber que a gente pode ir multiplicando até um certo ponto e botar o fatorial no último número. Então, por exemplo, o 3 fatorial é a mesma coisa que o 3 vezes o 2 fatorial, né? 6 fatorial é a mesma coisa que o 6 vezes o 5 fatorial. O 10 fatorial é a mesma coisa que o 10 vezes o 9 fatorial, e assim por diante, né? Eu poderia ter colocado o 8 também aqui, né? 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Então, quando convir, né, a gente pode parar um certo número e colocar o fatorial. Então, de modo geral, temos que n fatorial é igual a n vezes o antecessor dele, fatorial, n menos 1 fatorial. Né? Aí, nesses exemplos aqui, que eu acho que a gente não fez tudo, né? Por exemplo, essa letra A, vamos só relembrar aqui rapidamente. Vou abrir aqui a... Acho que eu já tinha aberto a lousa. Vou fechar isso aqui. Deixa eu abrir agora. Por exemplo, aquele primeiro exemplo lá, o exemplo 1. Cadê? Tá aqui.
13 fatorial sobre 10 fatorial. Letra A. 13 fatorial sobre 10 fatorial. Eu posso ir desenvolvendo aqui o 13. Posso fazendo, né? 13 vezes 12 vezes 11. Só que aqui, ó, para cancelar com 10 fatorial aqui embaixo, eu vou parar aqui no 10 fatorial, né? Vou apagar esse resto de barra aqui. Certo? E embaixo eu vou repetir o 10 fatorial. Sendo assim, posso cortar aqui e aqui. Resolver apenas essa multiplicação. 13 vezes 12 vezes 11. 13 vezes 12 vezes 11, que vai dar 1716. Beleza? Então isso aqui é uma coisa que eu posso fazer aí quando eu estiver calculando o fatorial. Aí um outro exemplo aqui mais elaborado, né? A gente chegou a fazer essa 2. Essa expressão 2 aqui a gente chegou a fazer. Vamos refazê-la aqui rapidamente, que a gente tem muita coisa para ver ainda, né? É 2. N menos 1. N menos 1 fatorial. Mais N fatorial. Sobre N mais 1 fatorial. Aí, galera, quando a gente tem soma, né, no numerador, no denominador, a gente vai tentar colocar tudo em função, né, de um mesmo número fatorial, que apareça ele em todos os termos. Desses três números que aparecem aí, n menos 1, n e n mais 1, qual deles é o menor? Mesmo sem saber quem é o n. Mas entre n, n mais 1 e n menos 1, quem é o menor deles? N menos 1, né? Então vão todos ficar em função do n menos 1 fatorial. Ó, vai ficar assim. N menos 1 fatorial mais o n eu vou desenvolver até o n menos 1 fatorial também. E embaixo eu vou desenvolver o n mais 1 duas vezes. Ó. N mais 1, o antecessor dele que é o n, e o antecessor do n que é o n menos 1 fatorial. Certo? Então, ó, aqui em cima ficou o n menos 1 fatorial em evidência, né? Ele aparece aqui nos dois termos. N menos 1 fatorial. Vezes aqui, para dar ele mesmo, então tem que ser multiplicado por 1, né? Mais, para dar isso aqui, tem que ser multiplicado por n. E embaixo ficou n menos 1 fatorial, que multiplica por n, por isso aqui tudo, ó, n vezes n mais 1. Né? Então agora sim, ó, como está só multiplicações agora, eu posso cortar o n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. 1 mais n é a mesma coisa que n mais 1, pode cortar também. Então sobrou apenas o quê? Nada em cima, né? Então é 1, embaixo o n. Então toda aquela expressão gigante, né? Essa expressão toda aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre n. Beleza?
Então tem essas formas também de calcular quando aparece fatorial no meio. Ok? Pessoal, nessa primeira aula aí, dúvidas? Tranquilo? Bom, então vamos para a aula 2. Aula 2. Aí, aula 2 eu já falei aqui sobre permutação simples e com repetição. Permutação nada mais é do que troca de posições, né? Aí temos aqui a fórmula da permutação simples, que é P de n, uma permutação de n é igual a n fatorial. Aí aqui esses exemplos nós fizemos, né? Aí vocês podem até rever a aula lá depois. E temos a permutação com repetição. Permutação com repetição, que é dessa forma aqui, né? A fórmula vai ser essa. Aí esses N1, N2, Nr seriam aí a quantidade de termos repetidos, né? Então a gente vai pegar n fatorial e dividir pela multiplicação dos fatoriais desses números de termos que se repetem, né? Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra banana? Então a gente vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial, né? Que é o número de letras que tem a palavra banana. Só que aí quando a gente troca de ordem um A com A, ou N com N, não faz diferença. Então a gente pega o A, que aparece 3 vezes, e o N, que aparece 2 vezes. Então, pega 6 fatorial, só para a gente relembrar aqui, né? Então seria 6 fatorial, que é o número de letras da palavra banana, dividido por 3 fatorial, que é a quantidade de As que se repetem, vezes 2 fatorial, que é a quantidade de N que se repete, né? Aí você pode desmembrar aqui o 4, o 6 até 3 fatorial. Embaixo fica 3 fatorial vezes 2 fatorial. Pode cortar o 3 com 3, 2 com 4, que vai ficar 2 ainda. Então 6 vezes 5, 30, 30 vezes 2, 60. Então a palavra banana tem 60 anagramas, né? Trocas de ordem de letras que formam novas palavras. Beleza. Então, basicamente foi isso na aula 2, né? Permutação simples e com repetição, troca de posições. Aula 3, eu falei sobre arranjo e combinação. Aí, na parte de arranjo, na verdade, tanto o arranjo quanto a combinação são problemas onde a gente pega um grupo grande de elementos e quer saber em quantos grupos menores esse grupo grande pode ser dividido. E aí vai ter duas situações. Uma situação onde a ordem dos termos importa e uma outra situação onde a ordem dos termos não importa, né? Então, no caso do arranjo, a ordem importa. Aí a fórmula vai ser essa aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. N é o total de elementos e P é a quantidade de elementos de cada grupo, certo? Gente, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me interrompem aí, tá? Eu estou falando aqui, falando. Eu ainda queria fazer os exercícios do questionário com vocês também. Então, olha só, por exemplo, no Colégio Beta, 4 equipes ABCD estão participando de uma gincana. Somente o primeiro e o segundo colocados serão premiados. Quantas são as possibilidades de 2 pessoas dessas equipes receberem o prêmio? Então, galera, isso aqui, ó, é uma situação onde a gente pega 4 equipes, né? Ou seja, 4 elementos, e quer dividi-los de 2 elementos, que seriam o primeiro e o segundo colocado. Aí, agora o que a gente tem que analisar é o seguinte, para saber se é uma combinação ou um arranjo. A ordem importa, nesse caso aqui? O que vocês acham? Não importa? Não importa. Ó, eu vou dizer o seguinte, importa, né? Porque a gente quer saber quantas são as possibilidades de 2 pessoas dessa equipe receberem o prêmio. Então,
a gente tem a situação onde um é primeiro, outro é segundo. Só que, por exemplo, se a gente pegar esses dois e trocar de posição, já vai ter uma outra configuração, né? Então, por exemplo, deixa eu, eu posso ter em primeiro lugar a equipe A, em segundo lugar a equipe B, certo? Agora, se em primeiro lugar ficou a equipe B e em segundo lugar foi a equipe A, já é uma outra configuração, né? Então, mas a pergunta que ficou, eu concordo com vocês é o seguinte, ó. Quantas são as possibilidades de duas dessas equipes receberem o prêmio? Pela pergunta, eu entendi a resposta de vocês de falar não, né? Eles só querem que duas equipes recebam o prêmio, mas a minha ideia aqui era mostrar que, assim, que essa questão, assim, de colocação, primeiro, segundo colocado, então dá a ideia de que importa a ordem, entendeu? Então, realmente, aqui a questão não ajudou muito também. Cabe recurso, tá? Mas, então, no caso aqui, a gente viu que importa a ordem, então vai ser um arranjo de 4 elementos em grupos de 2. Aí a fórmula é n fatorial, que é o tamanho maior, né? Sobre n menos p, 4 menos 2 fatorial. Então vai ficar aqui, ó, 4 fatorial sobre 4 menos 2, que dá 2 fatorial. Eu posso desenvolver o 4 aqui até chegar no 2. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cortar com 2 fatorial. Então 4 vezes 3, 12. Então eu tenho 12 possibilidades diferentes de pódio, vamos dizer assim, né? De primeiro e segundo colocado. Tá bom? Então deu para entender mais ou menos o que é um arranjo? É a quantidade de grupos menores que pode ser formado a partir de um grupo maior, onde a ordem desses elementos importam dentro de cada grupo, tá? Já na combinação, essa ordem já não importa, tá bom? Então, o que vai ser acrescentado aqui na fórmula em relação ao arranjo? Né? A letra, né, que muda, que é C, né, em vez de A. Então, combinação de N elementos PAP, né, em grupos de P elementos, vai ser n fatorial, embaixo também tem um n menos p fatorial, ó, que nem aqui no arranjo. Ó. N fatorial em cima, embaixo, n menos p fatorial. Só que aqui embaixo vai ser acrescentado o quê? O p fatorial, tá? Então, essa vai ser a diferença da fórmula de uma para outra. Aí, exemplo, ó. O gerente de uma empresa decidiu formar uma equipe com 2 pessoas para executar um certo trabalho. Para formar a equipe, ele deveria escolher entre 4 pessoas. Ana, Bia, Carlos e Daniela. Quantas são as possibilidades de formar essa equipe? Agora aqui, ó, tanto faz ele escolher primeiro a Ana, depois a Bia, ou escolher primeiro a Bia, depois a Ana. Então aqui no caso a ordem dos elementos dentro do grupo não importa. Não importa quem vai ser escolhido primeiro e quem vai ser escolhido depois. Então vai ser uma combinação de 4, 2 a 2, certo? Então na fórmula aqui, o que vai mudar na fórmula? Em cima vai ficar o 4 fatorial. Aí embaixo vai ficar p fatorial, multiplica n menos p fatorial. 4 menos 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí eu posso cortar um dos 2 fatorial. 2 fatorial que dá 2, posso cortar com 4, vai ficar 2. Então a resposta final, 2 vezes 3, 6. Né? Então, ó, numa situação parecida com a outra, né? A outra também eu queria formar grupos de 2 entre 4 equipes. Só que a ordem importava lá, né? Primeiro e segundo, quem era primeiro e quem era segundo. Então deu 12 possibilidades. Aí um problema parecido, onde eu quero formar de 4 pessoas grupo com 2, só que no caso a ordem não importa, ó, deu 6 possibilidades. Né? E geralmente vai dar menos mesmo, né? Geralmente não, né? Sempre. Porque se a ordem não importa, você não precisa vai dar menos possibilidades, né? Basta
a quantidade de grupos formados. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse conteúdo de combinação e arranjo? Tranquilo? Tem uns exercícios aqui no questionário que a gente vai fazer envolvendo esse conteúdo, tá? Aí a aula 4, a gente falou que foi mais teórica, tá? Então não tem muito o que falar. Mais a notação que é um experimento aleatório. Qualquer evento aí que aconteça, por exemplo, lançamento de um dado a uma moeda. É um experimento aleatório, né? Eu jogo o dado, ele pode cair de 1 a 6, eu jogo uma moeda, pode cair cara ou coroa, né? Sorteio de um número em uma urna, você está cheio de bolas, você retira uma bola com um número. Resultado de um jogo de loteria, também é um experimento aleatório. Retirada sem ver de uma carta de um baralho, por aí vai. Espaço amostral é o conjunto, né, envolvendo todos os resultados possíveis daquele experimento aleatório, que é denotado por esse símbolo aqui, nessa ferradura, né, uma letra grega chamada ômega. Ele pode ser discreto ou contínuo, tá? O evento é um subconjunto do espaço aleatório, tá bom? Então, por exemplo, né, no lançamento de um dado, você tem as possibilidades de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro desse experimento, eu posso criar vários eventos, né? Por exemplo, ocorrência de número de pontos menores do que 4. Aí eu posso chamar aqui de alguma letra maiúscula qualquer. Eu chamei de A. 1, 2, 3. Números ímpares. 1, 3, 5. Números maiores do que 1. 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Então, para todo o espaço amostral, eu posso criar aí eventos que sejam um subconjunto desse espaço amostral. E esse evento, no caso, pode ser o próprio espaço amostral, né? Ó, por exemplo, eu tenho o seguinte evento: ocorrência de um número de pontos menor do que 7. Mas qualquer número que caia no dado é menor do que 7. Então, esse evento vai ser o próprio espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É chamado de evento certo. E ocorrência de números maiores do que 6. Não tem nenhum, né? Então, esse evento é o conjunto vazio, também chamado de evento impossível. Ou seja, a probabilidade desse evento ocorrer é 0. Já a probabilidade desse outro evento aqui ocorrer é 1, ou 100%. Tá bom? Então, aqui não tem muito o que falar não. Tá? Foi mais uma aula teórica. Aí aqui sim, né? Aqui já envolveu aqui alguns cálculos. Né? Probabilidade de um evento acontecer. Desculpa, pessoal. Ficando meio rouco. Probabilidade de um evento acontecer. Você vai pegar o número de elementos daquele evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, por exemplo, se uma pessoa lançar um dado honesto, qual é a chance da face voltada para cima ter 3 pontos? Então, eu tenho uma possibilidade, né, que é sair o 3, de um total de 6 possibilidades, que são as 6 faces do dado. Então, a probabilidade desse evento acontecer é 1/6, ou 0,1666666, né, prisma periódico, que eu obtenho dividindo de cima pelo de baixo, tá? Ou ainda 16,6%. Seria você pegar a vírgula aqui do decimal e jogar 2 casas para frente. Né? Que é a mesma coisa que você multiplicar um número por 100. Tá bom? Aí aqui tem um outro evento. Aqui tem a fórmula da probabilidade, né? Número de elementos de A sobre elementos de ômega, que seria do espaço amostral. Aí temos a probabilidade de união de eventos. É quando a gente tem 2 eventos, a gente quer que aconteça um ou outro. Então a gente usa aqui o símbolo U de união, tá bom? Aí vai ser a probabilidade do primeiro acontecer,
mais a probabilidade do segundo acontecer. Só que aí, não sei se vocês lembram, se a gente pega dois eventos e soma o número de elementos dos dois, a gente pode ter elementos repetidos lá dentro, né? Então a gente tem que tirar esses elementos repetidos, então a gente subtrai a probabilidade da intersecção, ou seja, de acontecer um evento e o outro simultaneamente. Tá bom? Aí tem aqui um exemplo aqui que foi feito em sala, né? Em aula, aliás, em sala não, né? Em aula. E temos também a probabilidade condicional, que é a probabilidade de um evento ocorrer, dado que outro já ocorreu. Que a fórmula vai ser dada, né? A anotação da probabilidade condicional é essa aqui, ó. Probabilidade de A dado B. Vai ser a probabilidade da intersecção dos dois eventos, né? Dos dois acontecerem simultaneamente, sobre a probabilidade do evento que já aconteceu acontecer, né? Aí nós tínhamos aqui nós fizemos aqui esses exemplos aqui também, né? Então, vamos para o questionário, os questionários aqui, para a gente ver aqui como é que faz. Então, questionário 1. Temos aí mais 10 minutinhos, tá, pessoal? Questionário 1. Para ir da cidade A à cidade B, há 3 rodovias. E da cidade B à cidade C, 5 rodovias. De quantas maneiras diferentes pode ir da cidade A a C, passando por B? E aí, galera? Dá quanto essa aí? Isso é fácil. Então, a cidade A, a cidade B e a cidade C. Para ir para a cidade A B tem 3 rodovias. Ó. 1, 2, 3 rodovias. E para ir da cidade B à cidade C, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de quantas formas eu posso ir da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B? Então, aqui a gente vai usar qual princípio? Multiplicativo, né? 3 possibilidades aqui. E eu tenho que passar por uma dessas 3 e por uma dessas 5. Então, como eu uso E, eu uso um princípio multiplicativo. Então, 3 vezes 5, 15 possibilidades, né? Questão 2. Em uma corrida automobilística da qual participam 20 pilotos, o pódio é formado pelos 3 primeiros colocados. De quantas maneiras diferentes pode ser formado o pódio dessa corrida? Então, 20 pilotos. Primeiro, isso vai ser um arranjo ou uma combinação? A ordem importa aí na formação do pódio? E aí, pessoal, a ordem, no caso, importa? Por exemplo, vou escolher vou formar pódios dos 20 pilotos. Então, importa quem ficou em primeiro, em segundo e terceiro? Vai ser diferente se eu trocar de posição? Isso, importa, né? Então, a gente tem um arranjo aí de 20 elementos em grupos de 3 elementos. Então, vai ficar 20 fatorial sobre 20 menos 3 fatorial. 20 menos 3 fatorial dá 17 fatorial, né? Então, vou desenvolver o 20 até chegar no 17. Aí eu paro aqui no 17 e ponho o símbolo de fatorial. Embaixo, 17 fatorial, que vai ser cancelado, né? Então sobrou aqui 20 vezes 19 vezes 18. 20 vezes 19 vezes 18, que dá 6.840. Então, ó,
Dá para formar aí 6.840 pódios diferentes com esses 20 pilotos. Certo? Então a resposta seria a letra A, né? A nesse caso aqui, né? Porque essas questões elas são embaralhadas, né? Considere os algarismos distintos formados por 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Quantos números de 6 dígitos é possível formar com esses algarismos? Aqui é o que, gente? É um arranjo, uma combinação ou uma permutação? Os grupos a serem formados aí são grupos menores do que a quantidade total? Isso, é uma permutação, né? Porque se eu tenho 6 dígitos e quero formar grupo de 6 dígitos, então quero só trocar eles de ordem, né? Então a resposta vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial, que dá 720, tá bom? Não precisa nem fazer conta nessa não. Numa competição de atletismo, 8 velocistas disputam a prova final dos 100 metros rasos, no qual os 3 primeiros vão ao pódio. Então é a mesma situação da 2, tá bom? Vai ser um arranjo de 8 em grupos de 3 pessoas. Então vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 3, que dá 5 fatorial. Tá bom? Então essa aqui não precisa nem fazer, tá? É igual a outra. E essa aqui? Para preparar uma prova, um professor tem à sua disposição questões. Se a prova deve ser composta de 17 dessas questões, determine a quantidade de provas distintas que podem ser preparadas. Então aqui é uma questão ou de combinação ou de arranjo, né? Que você tem um grupo maior, e você quer desse grupo maior formar grupos menores. Ou seja, de 20 questões, você quer saber quantos grupos diferentes com 17 questões eu posso montar. Então vai ser o quê? Uma combinação ou um arranjo aqui? A ordem das questões vai importar? Não importa, né? Então é uma combinação. Então vai ser uma combinação de 20 elementos em grupos de 17. Então vai ficar 20 fatorial. Aqui eu subtraio, né? Aliás, eu repito o de cima fatorial vezes subtraio 20 menos 17 fatorial. Se a ordem importasse, aí não teria esse 17 fatorial aqui, tá, pessoal? Então vai ficar aqui, ó, 20 fatorial sobre 17 fatorial vezes 3 fatorial. Então vai ficar aqui, eu vou desenvolver o 20 até o 17, ó. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial sobre 17 fatorial vezes 3 fatorial. Então aqui corta, né? 3 fatorial que dá 6, pode ser cortado com 18 aqui, ó. Que dá 18 dividido por 6 dá 3. Então ficou 20 vezes 19 vezes 3. 20 vezes 19 vezes 3, 1140. Então dá para fazer 1140 provas diferentes aí com essas 20 questões. Isso se minha prova for uma prova de 17 questões. Certo? Pessoal, dúvidas com relação a esse questionário 1 aí? Vamos fazer o 2 aqui rapidinho. Ó, vocês não estão falando nada, eu estou entendendo o que vocês estão entendendo aí, tá? Mas esse aqui só teve 4 questões. É só 4 mesmo. Ó, agora aqui, esse questionário 2 foi mais de probabilidade, tá? Em uma urna são colocadas 3 bolas idênticas, numeradas de 1 a 3. São sorteadas 2 dessas bolas com reposição, ou seja, sorteia-se uma bola que é reposta na urna e em seguida sorteia-se novamente uma bola. O espaço-movimento tem quantos elementos?
Você tem aqui uma bola, duas bolas. Eita. Duas bolas. Quantas possibilidades você tem para a primeira bola? Para a escolha da primeira bola? Elas estão numeradas de 1 a 3, pessoal. Ó. Então, quantas possibilidades eu tenho para retirada da primeira bola? Ixi, o povo tá dormindo. 3 bolas, né, pessoal? Tem 3 possibilidades para a primeira bola. Como é composição, você devolve a bola, então você vai ter 3 possibilidades para retirada da segunda bola também. Então, 3 vezes 3, 9. Então, você tem 9 possibilidades diferentes aí para a escolha das duas bolas, né? Você pode tirar, por exemplo, 1 e 3, 1 e 2, 2 e 3, 2 e 1, certo? Dá para formar 9 duplas aqui diferentes das configurações aqui das bolas que você pode tirar da urna. Tá bom? Então a resposta dessa é 9. As 23 alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição de mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico abaixo. Então aí, ó, pelo gráfico aí, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Melhor, né? Pelo gráfico aí, ó. Dessas 23 alunas, ex-alunas, né? 8 delas não tinham filhos. 7, né? Ó, porque aqui o negócio tem. Então, 7 tinham um filho. 6, 2 filhos. E 2 tinham 3 filhos. Caramba, em 10 anos, a mulher arranjou 3 filhos. Tá bom. Aí, ó, um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é. Então vamos pegar aqui. Quantos filhos tinham ao todo nessa reunião aí? Quantos filhos tinha ao todo aí? Ó, 7 tinham um filho. Então só aí você tem 7 crianças aí. Calma, Pato, já tá dando a resposta, calma. E não é essa não, eu acho. Ou é? Não, não sei, vamos ver aqui. Então, 7 filhos. 6 tinham 2 filhos. Então, só aí tem mais 12. Então são 12 filhos. Mais 7, 19, né? Então 19, aí 2 tinham 3 filhos. 6. 6 com 19, 25. É, vocês estão certos. Então seriam 7 crianças de um total de 25. Né? Essas 8 mulheres aqui então não conta, né? Então são 7. Então a probabilidade de ser sorteado um filho único seriam 7 de um total de 25. Em uma turma de 40 alunos, faltam só 2, tá, pessoal? A gente termina aqui. Tá com sono, Ana? Em uma turma de 40 alunos do comércio exterior, 26 estudam inglês, 12 estudam espanhol e 8 não estudam nenhum dos dois idiomas. Ao se sortear um aluno, qual é a probabilidade dele estudar inglês? Ah, tá. Achei que você estava bocejando. Ao se sortear um aluno, qual é a probabilidade dele estudar inglês e espanhol? Essa aqui é interessante, tá? Ó. Vamos fazer essa. Então você tinha alunos que estudavam inglês, espanhol, e você tinha aqui a turma que não era nenhum nem outro. Vou botar o N aqui de nenhum. 26 estudam inglês e 12 estudam espanhol. 8 não estudam nenhum. Então vou botar um 8 aqui. Esses 26 com esses 12
se você for somar tudo, ó, 26 mais 12 mais 8, aqui vai dar 38 com 8, 46, né? Então, animais, aí que tá. A pergunta é inglês e espanhol, os dois ao mesmo tempo. Então, não necessariamente eu tenho 36 pessoas que estudam. Ó, esse diagramazinho aqui que eu estou fazendo. Ó. Agora presta atenção, se eu somar aqui os 26 com 12 com 8 vai dar 46. Vai dar 6 a mais do que o total de alunos, que é 40, né? Então esses 6 a mais aqui, ó, vai estar na intersecção do inglês e do espanhol. Isso. São 6 que fazem as duas línguas, isso mesmo. Aí agora você subtrai, ó. Então, desses 6, ó, tira 6 aqui de 26. Então sobrou 20 que estudam apenas inglês. E dos 12 aqui, ó, você tira 6, sobraram 6 que estudam apenas espanhol. Então, ele quer saber qual a probabilidade de você pegar um e estuda os dois. Ó. Então, seriam esses 6 aqui. Ó. Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser 6 sobre 40. Que dá quantos por cento? Vamos ver aqui. 6 dividido por 40. 0,15. Isso, Stanley, 15%. Muito bem. Então, 15% é a resposta dessa. E a última, questão de probabilidade condicional. Faltou um E aqui, tá? Em certa urna foram colocadas fichas numeradas de 1 a 20, diferenciada apenas pela numeração. Qual a probabilidade que, ao retirar uma ficha dessa urna com o número 5, calma aí, qual a probabilidade de retirar uma ficha dessa urna com o número divisível por 5, dado que ele é par? Então aqui a gente vai pegar a seguinte, probabilidade condicional, né? Probabilidade do evento A acontecer, dado que o B já aconteceu. Evento A, múltiplo de 5. Probabilidade de ser múltiplo de 5, né? E evento B, que é o que já aconteceu, o que você já sabe, né? O número ser par. Então aqui a gente vai usar a nossa fórmula, né? Probabilidade da intersecção dos dois eventos sobre a probabilidade do evento que já aconteceu. Vamos lá. Intersecção dos dois eventos. Quais são os números que são, ao mesmo tempo, múltiplos de 5 e pares? Vamos falando aí. E é entre 1 e 20, né? Entre 1 e 20. Quais são aí os números que são, ao mesmo tempo, pares e múltiplos de 5? É a última, pessoal. Só o 10 e o 20? Só esses dois mesmo, né? E quais são, agora, do evento B, quais são os pares? Tem uma porrada, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então a probabilidade do evento A, a probabilidade desse evento acontecer vai ser 2 por 20, né? São dois números de 1 por 20. E aqui a probabilidade desse evento acontecer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 20. Então aqui vai ficar 2 de 20, 2 sobre 20, dividido por 10 sobre 20. Aí esse 20 você pode cortar. Então vai ficar 2 sobre 10, que dá 2 dividido por 10, que dá 20%. 20% é a resposta da questão 4, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Nosso tempo aí já acabou, né?
Mas caso tenha alguma dúvida ainda, 3 horas eu estou no atendimento, beleza? Então eu vou parar a gravação aqui. E aí, se algum aluno tiver entrado depois e não tiver respondido a chamada, pode falar comigo aí no chat aí, tá bom? Aos demais, bom final de semana e até mais. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau. Até mais, gente.